Então, a ideia aqui hoje é ser uma monitoria aberta às dúvidas sobre as coisas que a gente viu até agora. Então, de repente, seria interessante repassar algumas ideias. Então, acho que, só para recapitular as coisas que a gente viu, a gente começou falando, então, voltando, né, lá na aula 1, na primeira aula de todas, a gente tinha o que era um espaço vetorial. Então, a gente está partindo daqui, que a gente sabe o que é isso, e basicamente o que a gente tem é que é um espaço, né, tem um conjunto de objetos, e, sei lá, tem um conjunto de vetores, e eles vão respeitar algumas regras que a gente chamou de axiomas, que foram estabelecidos. Aí, a partir disso, né, que a gente definiu esse objeto com o qual a gente está trabalhando, a gente definiu uma coisa chamada combinação linear, que é um conceito super importante, que vai determinar uma porção de outras coisas que a gente falou depois. Então, a gente só está dizendo aqui para relembrar, que imagino que isso já está bem claro para vocês. Então, eu tenho um conjunto de vetores aqui, no meu espaço V. Tem um espaço vetorial V. E eu tenho alguns escalares aqui, que pertencem aos reais. Aqui. E aí eu vou definir um outro vetor a partir da combinação desses vetores de V1 a Vn que eu tenho aqui. Então, isso daqui é uma combinação linear. E como a gente viu, W também pertence a esse espaço, né? Porque ele é fechado para operações de adição, então, né? E multiplicação por escalar. Ok. Daí, a partir disso, a gente viu a gente falou sobre dependência linear e dependência linear, né? Então, a gente tinha, sei lá, certos vetores V1, V2 e V3, por exemplo, que pertencem a esse espaço vetorial. E vou dizer que V3 é linearmente dependente em relação a V1 e V2, se eu conseguir encontrar uma certa escalar com o qual eu multiplico V1 e V2, e ele me retorna, V3. Até aqui, tranquilo? Uhum. Sim. Tá, não sei se eu acho que eu tô falando muito nessa parte inicial, talvez.
Então, tá. Daí, o que a gente tem? Aí a gente viu, depois disso, conjunto gerado. Então, só recapitulando um monte de definições, né? Então, a gente em conjunto gerado tem um espaço, de novo, né? Um espaço vetorial V. E eu tenho um conjunto de vetores, sei lá como é o nome dele, V estrela. E aí eu vou ter um conjunto gerado por essa série de vetores, por esse conjunto de vetores aqui, né? Cada V pertence a V. Eu tô dizendo que isso vão ser todas as combinações, são todos os meus vetores em V, onde existem alfa 1 até alfa n, com os quais eu consigo escrever o meu vetor V como uma combinação linear desses vetores. Aí, talvez seria interessante a gente pensar aqui, entrar um pouquinho nessa ideia de aproveitar que a gente está falando de conjunto gerado, e aí a gente, em particular, viu o espaço que é gerado pelas... Então, eu tenho uma matriz, certo? Que ela tá em M por N, então tem M linhas e N colunas. E aí a gente quer falar sobre a imagem de A, que seria o espaço, a gente definiu isso, né, como espaço gerado pelas colunas de A. Então, o que isso quer dizer, né? Se a gente voltando aqui na definição que a gente tem para espaços gerados. O que eu estou dizendo é que eu tenho todas as... Então, né, eu tenho a minha matriz A, e aí se a gente reescrever ela aqui dessa forma, então eu tenho as colunas de A, e aí se eu fizer combinações aqui, né, onde eu multiplico essas colunas por uma certa escalar, que é aqui, lembrando que esse A aqui é um vetor, né, não é um número. Então, eu vou... Então, talvez seja interessante só colocar isso para sinalizar que é um vetor. E aí, eu vou ter esses B's sendo valores reais, e aí são... O espaço que eu gerei aqui são todas as combinações possíveis, né, somando esses vetores. E aí, isso a gente definiu como um espaço que é gerado pelas colunas, né? Porque eu tô pegando as colunas e tô fazendo todas as combinações possíveis. Aí, por exemplo, uma pergunta que apareceu em uma das listas, se eu não tô enganada, foi na lista 2,
que era o seguinte, então, dado uma matriz A, que está nesse espaço dos reais M por N, a pergunta era a seguinte, era para a gente definir, né, defina ou mostre, não sei, ou dê uma matriz, uma base para imagem de A. E aqui, em particular, vocês lembram o que significa uma base? Todo mundo lembra disso? Sim. Você pode me falar, Nicolas, por favor? Uma base seria tipo o conjunto de tudo que é possível, né? Obter. O conjunto de tudo que é possível obter é o espaço que eu gero. São as combinações. Conjunto Esse é dos o espaço vetores gerado. lineares. Conjunto de vetores Linearmente LI. independente. Peraí, que várias pessoas falaram ao mesmo tempo. Pode repetir? Acho que foi o outro Nicolas que tinha falado. A base é o domínio? A base é o conjunto dos vetores LI que formam o espaço gerado. Isso. Uhum. Então, o que acontece é o seguinte. A gente pode ter um conjunto de vetores maior, porque pensa assim, né? A gente tem um espaço gerado, que são todas as combinações possíveis, né? Que eu tenho para um certo conjunto. Mas pensa que a gente não sabe, né? Por exemplo, pensa que a gente não sabe quem se vê estrelinha e a gente só tem esse conjunto de vetores. Vocês concordam que se eu pegar todos esses vetores desse conjunto, eles geram ele mesmo? Eles geram espaço? Porque, tipo, eu posso sempre pegar cada elemento do espaço e somar e multiplicar zero por todos os outros, né? Então, eu tenho todos os elementos. E aí, a ideia de ter uma base é que, tipo, a gente está pensando agora na menor quantidade necessária de vetores com os quais eu consigo formar aquele espaço. Então, por exemplo, se a gente pensar se a gente vir aqui no R2, por exemplo. Ou talvez antes ainda, né? Se a gente pensar numa reta. Tá, tô no espaço R2 e eu tenho essa reta aqui, que passa pela minha origem. A gente sabe que só é necessário um vetor para a gente girar todo mundo que está nessa reta, né? A gente sempre pode pegar um vetorzinho aqui e ir escalando ele, para ele ficar maior ou menor ou mudar de direção, se a gente multiplicar por um número negativo. Mas eu posso... Vocês concordam que o espaço gerado... E aí, se a gente dizer que isso daqui é, por exemplo, 2 e 1. Então, o espaço que eu gero, né, a reta que eu gero por 2 e 1, também eu poderia dizer o seguinte. Então, o espaço gerado por esse vetor, ele é igual ao espaço que é gerado por esse vetor. E eu posso incluir um segundo vetor aqui, que é, por exemplo... Uma dependência linear, o inverso. Então, seria menos 2 e menos 1 aqui, né? Então, posso incluir esse menos 2 e menos 1, que
Para ambos os casos, eu tenho a mesma reta que eu gerei, né? Estou falando da mesma reta aqui. E eu poderia continuar, né? A gente poderia pegar um outro vetor maior aqui, um outro. No fim das contas, eu tô formando o mesmo espaço. Só que a gente quer pensar no mínimo necessário de vetores que eu preciso para poder gerar para poder fazer essas mesmas combinações que eu poderia fazer com esse daqui. Isso é dado pela dimensão ou, que é o mesmo que dizer, pela quantidade dos vetores LI, que é a mesma Exatamente. coisa que dizer a quantidade de vetores da base. Uhum. Então, a gente vai... Tem até Pode um falar. teorema que eu esqueci o nome, é o teorema da variância, que tipo, todos os vetores, se você quer gerar um espaço, para você gerar ele, você pode pegar, se você pegar mais vetores do que a dimensão, só vai conseguir vetores LD. É alguma coisa assim que eu esqueci o nome. Uhum. Então, a gente vai definir a dimensão do espaço vetorial como o número de vetores LI, que o número de vetores para uma base. Porque a gente vai definir a base, então o que é uma base, né? A base vai ser um conjunto de vetores que vai gerar aquele espaço e necessariamente todos esses vetores são linearmente independentes. Então, por exemplo, esse segundo conjunto aqui que a gente viu, ele gera o nosso espaço, né? A gente está pensando nessa reta, mas ele não é uma base, porque esses dois aqui são LD, né? Um em relação ao outro. Agora, esse daqui, em cima, ele é uma base, porque eu tenho, né, um só elemento e ele vai ser LI com ele mesmo. E aí, então, ok, a dimensão dessa reta é igual a 1, porque a base tem um vetor. E aí a gente sabe que, independente de qual, existem uma porção de bases diferentes. Em particular, nesse caso, eu vou ter infinitas bases, porque eu posso pegar qualquer um desses vetores que está aqui, pode ser minha base, contanto que ele só seja um. Mas a ideia é que é consistente, né? Então, todas as bases têm o mesmo número de vetores. Tá, então alguns comentários, né, pra gente relembrar aqui. E daí, voltando para a pergunta inicial, que era o início da discussão, onde a gente tem uma matriz A, e aí a pergunta é, ok, dê uma base para essa imagem. Porque aqui, aproveitando, né, que a gente está falando sobre essa ideia de conjuntos gerados e sobre bases e tudo mais. E aí foi uma das coisas que a gente viu em aula também. Então, vamos tentar começar com um exemplo, né, que existe com números. E então, se a gente tentar talvez até pegar algum da lista, só para a gente lembrar. Deixa eu encontrar aqui onde ele está. Então, essa era a lista 2. Então, vamos ver. Ok. Tá, então a gente tinha, por exemplo, uma matriz que ela era a seguinte. Era 1, 1, 1, 1. 1 menos 1, 5, 3. 1, 1, 1 menos 1. Ok, então, dada essa matriz,
A pergunta é, como é que eu encontro uma base para a imagem dessa matriz A em particular? Você pode utilizar o Reduced Row Echelon Form, e aí com os pivôs que tiver você encontra as colunas LI. E a quantidade dos pivôs vai ser a dimensão. Uhum. Então, várias informações importantes aqui que o que o Nicolas comentou. Que é o seguinte, né? A gente está voltando a nossa pergunta ali em cima. A gente pode começar, então, né? Alguns passos. A gente pode aplicar, transformar na forma reduzida. A gente pode encontrar. E aí, dado que a gente encontrou a forma reduzida, a gente tem algumas informações sobre essa matriz. Então, esse é um processo que vai trazer várias revelações. Então, a gente vai encontrar uma coisa que são os pivôs, né? Então, pivô da matriz A. E aí, a gente viu que o pivô tem uma finta aqui, das colunas de A é igual ao pivô das linhas de A. E aí, voltando, né, é só uma observação. O que é um pivô? Só para relembrar. Quando a gente fala o pivô das colunas, vai ser o número de colunas de A que são linearmente independentes. E daí o mesmo vale para as linhas, né? São também os números de linhas que são independentes na matriz. Ok. Daí, se a gente tem agora, se a gente encontrou o pivô dessa matriz, a gente encontrou, né, o número de colunas que são LI, então a gente sabe quem é a dimensão do nosso espaço. Então, vamos tentar fazer aqui reduzir A. Então, vou ter primeiro eu quero colar essa resposta só pra gente não ficar fazendo essa conta. Ou vocês podem me falar da resposta que vocês fizeram da lista 2. Alguém tem aí fácil? Tô abrindo aqui já. Uhum. Certo? Tem certeza que é da lista 2? Absoluta. É na pergunta 2. Ah, tá. Tem que abrir o notebook. Uhum. A conta da USP não deixa a gente abrir o Colab por alguma razão que eu não sei.
Vocês sabem se mais alguém vai vir? As pessoas estão lembrando que tem monitoria hoje? Foi avisado no grupo. Eu acho que o pessoal entrou porque não quis mesmo. Ou eles vão assistir depois também, talvez. Parece que é a primeira linha é 1031, Ok. a segunda é 01, -2, -2, Uhum. e a terceira é 0000. Ok, perfeito. Tá. Então, aqui a gente verificou, a gente encontrou a forma reduzida e a gente verificou que temos a pivô igual a 2. Ok? Então, o nosso espaço, a imagem de A tem dimensão 2. O que isso significa, né? Eu tenho duas colunas, tenho duas linhas que são linearmente independentes e necessariamente eu tenho duas colunas também que são linearmente independentes. Então, para eu encontrar uma base, então eu sei que a minha dimensão da imagem de A é igual a 2. Então, o que isso diz? Que a minha base para a imagem de A vai ter dois elementos, vão ter dois vetores. E nesse caso em particular, quem poderia ser a minha base aqui? Quem eu poderia determinar como uma possível base para a imagem de A? Seria as duas primeiras colunas. Em qual matriz? A da 100 e 010. Que 010. Então, você fala que eu teria que vir e pegar essas duas colunas aqui, na forma reduzida da matriz. Deixa eu ver. Acredito que sim. Tem certeza? Agora não. No caso aí indica que essas duas colunas são linearmente dependentes, né? Então no caso seria da matriz original. Exatamente, a gente vai... Porque o que isso está dizendo pra gente, né? A gente fez a forma reduzida e aí, como é interessante, né? Porque isso daqui a gente... Lembra que a gente viu que, assim, sempre que a gente performava essa operação de colocar na forma reduzida via as operações de matrizes elementares, a gente chegava numa matriz em blocos, onde eu tinha a identidade aqui, falando, né, de forma geral, tinha um 0, tinha um N e tinha um 0. Então, esse formato em particular, se a gente tinha alguma dependência linear. E daí, o que a gente observou é que quando você performa essas operações, à esquerda da matriz a gente... qual é a palavra? Me fugiu agora a palavra. Peraí. A gente preserva as relações de dependência das colunas, né? Então, por exemplo, agora a gente sabe que essa coluna daqui, ela pode ser escrita como uma combinação dessas outras duas primeiras. Do mesmo jeito, essa coluna aqui, eu também consigo escrever como uma combinação dessas duas primeiras, certo?
Então, elas são LD com relação a essas duas primeiras. Então, fazer essas operações que reduzem a matriz, ela preserva a relação de dependência das colunas. Então, se eu tenho alguma coluna que é LD em relação às demais, eu vou recuperar isso, né? Então, ela vai continuar sendo LD em relação às duas primeiras, assim como era aqui. Porém, vocês concordam que o espaço que é gerado por essas duas primeiras colunas é diferente do espaço que é gerado por essas duas primeiras aqui? A relação de dependência continua, permanece, mas eu não estou gerando o mesmo espaço que eu estava gerando antes. E isso fica claro, sobretudo porque aqui eu tinha elementos na terceira entrada da coluna, e aqui eu não tenho. Então, eu não consigo gerar, se a gente está pensando, né, no R3. E aí, aqui, essa terceira entrada está zerada. E aqui a gente tem Z, X e Y. Então, quem que esses dois vetores aqui geram? Eles vão gerar esse plano aqui, onde todas as entradas para Z são iguais a zero. Aqui, zero. Só que isso não é o mesmo que esse daqui. O que acontece? Esses dois ainda estão gerando um plano, né? Porque são dois vetores ali, um plano tem dimensão 2. Só que não é esse espaço aqui, é um outro espaço, onde o meu Z pode variar. Pode ser diferente de zero. Então, só uma observação, porque eu lembro que quando eu fui corrigir a lista 2, um monte de gente colocou que a base eram esses dois vetores aqui, mas eles estão gerando uma coisa diferente. Fez sentido? Sim. Quando a gente faz o reduce aí, isso aí só indica quais são as colunas ali, mas não necessariamente elas são a base em si. Uhum. Agora, é diferente, por exemplo, se eu fizesse a forma reduzida e eu chegasse numa matriz, então, né, para o caso onde A é quadrada, tá em N por N, e aí se eu faço na forma reduzida e eu chego em I, então tanto faz, né, quem eu escolher como minha base. Tanto faz se eu usar a base canônica, que é o que eu vou encontrar aqui, ou se eu tomar todas as colunas de A. Elas vão gerar exatamente o mesmo espaço. Então, aqui tudo bem. Aqui tudo bem eu dizer que é a base canônica. Mas aqui, nesse caso, eu não posso. Faz sentido? Faz. Aí, se eu colocar um outro exemplo, pra gente pensar aqui. Então, deixa eu ver. E alguma outra matriz que a gente viu no meio do caminho. Que a gente tinha, sei lá. Enfim, se eu colocar um exemplo 2x2 vai ficar fácil. Mas aqui a gente consegue ver que esses dois não são LD, né? Os dois são LI. Aí a gente vai, né, só para testar. A gente vai fazer a forma reduzida, a gente vai chegar na matriz identidade, que é uma base
para a imagem de B vai ser 7, 5. Ou eu posso vir aqui e tomar a base canônica. Colocar 0, 1, 0, 0, 1. Tô gerando o mesmo espaço aqui, que é o R2 inteiro. Aí, agora, se eu fizer uma outra pergunta, né? Então, dado uma matriz A. E a gente voltar para essa mesma matriz aqui, né? Que a gente já encontrou a forma reduzida. Então, dada a matriz A, que a gente já viu. E eu perguntar agora, falar assim, para determinar ou encontrar uma base para o kernel de A, ou núcleo. Como é que a gente pode fazer isso? Também pela forma do reduce, de reduzir aí a matriz. Porque na parte da imagem ele indica as colunas que são LI. Agora na parte que tem um N, ele indica a base do kernel. Exatamente. Mas aí agora quem que é? São esses daqui? Esses dois? Ou são esses dois aqui? Os dois de cima. Por quê? É porque eu acho que isso daí, os dois de baixo, quando a gente faz esse negócio de escalonar a matriz, eles só vão indicar o que é cada coisa, mas não vai ser necessariamente o que a gente quer. Tipo, é tipo o que aconteceu aí. Ele indica que a matriz 1, quer dizer, que a coluna 1 e a coluna 2 são LI, mas ele não fala necessariamente que a gente vai conseguir com a matriz 1 e com a matriz 2 formar tipo essa base. Tipo, formar tipo essa base 2 por 2. Vamos. Então, tem algumas questões no seu argumento, mas vamos tentar pensar junto o que é o kernel de uma matriz. Vamos relembrar isso. São tipo os valores que a gente aplica que faz ela ir no zero. Então, são os vetores. Aqui, se a gente relembrar, o R tá 3 por 4, né? Porque são 3 linhas e 4 colunas. Então, vão ser todos, vou colocar V. São todos os vetores que estão em R4, os quais eu aplico A em V e eu vou ter o vetor 0, certo? Então, aqui é todo mundo que quando eu multiplicar, todos os vetores que quando multiplicados por A vão me dar o 0. E aí, o que eu tô dizendo... E aqui a gente sabe que, nesse caso,
Porque aqui que a gente tem... Alguém pode me relembrar lá o teorema do núcleo e imagem? Como é que ele era? A soma a dimensão do domínio é igual à dimensão da imagem, mais a dimensão do kernel. Então, era a dimensão... Porque, peraí, vamos lá. Então, A é uma aplicação que vai de R4 em R3, certo? O que acontece? Que a minha matriz A eu vou multiplicar por vetores de tamanho 4, né? A gente está multiplicando A à esquerda do vetor, então precisa ser consistente, né? Para a nossa multiplicação poder fazer sentido. Então, o que eu estou dizendo é que eu vou ter a dimensão de R4 aqui, que a gente sabe que é 4. Vai ser a dimensão da imagem de A, mais a dimensão do kernel. De A. Então, importante lembrar aqui, né, que a gente está falando do domínio da transformação que a gente está aplicando. Isso daqui, a gente sabe que... Isso aqui a gente sabe que é 4, isso aqui a gente sabe que é 2, então, certamente, a minha base para um núcleo tem 2. E aí, a gente está pensando nos vetores onde... vetores V, da forma que AV é igual a 0. Tá. Então, o que acontece? Se a gente reescrever, né, o nosso A em forma de colunas, onde a gente tem o A1 até o A4, né, nesse caso em particular. E aí, o que eu estou dizendo é que eu tenho E aqui essas são as minhas entradas do vetor V. Então, eu tenho alfa1 vezes A1, mais alfa2 vezes A2, mais alfa3 vezes A3, mais alfa4 vezes A4, isso é igual a 0. Se a gente voltar lá na nossa forma reduzida, o curioso é que, já que a dependência, que ele preserva a dependência, a gente encontra exatamente a combinação aqui para eu ter o terceiro vetor. Tipo assim, o que ele está dizendo, né? Esse 3 e 2 aqui. É que... Deixa eu ver se eu não estou falando abobrinha. É que se a gente fizer 3 vezes esse menos 2 vezes esse daqui, a gente tem exatamente esse terceiro vetor. Então, ele está me retornando qual é a combinação linear qual a combinação linear desses dois aqui que me retorna o terceiro. E, tipo, faz todo sentido, né? Porque se a gente pegar aqui, né, eu tenho esse 1, 0, 0 e 0, 1, 1, 0. Como é que eu escrevo esse terceiro vetor aqui que eu encontrei? Ele é exatamente 3 vezes o primeiro, menos 2 vezes o segundo.
Então, já que a dependência se mantém, esse daqui vai ser exatamente 3 vezes o primeiro e menos 2 vezes o segundo. Faz sentido o que eu tô falando? Aparentemente, sim. Mas, Acho, tipo, você entendeu aqui? é mais ou menos. O que não ficou claro? Não sei também, tipo, eu não sei a minha dúvida, mas eu acho que eu tô com dúvida, mas eu não sei. Coloca um exercício, Cristiano. É, Tá, então, deixa eu pensar. Se ao invés de ter peraí. Se ao invés de ter essa daqui, a gente tivesse algo assim. Deixa eu copiar aqui. Então, vamos diminuir uma coluna aqui. Então, ok, vamos ter essa nossa nova A2. Se a gente fizer a forma reduzida e voltar lá, a gente vai ter 1, 0, 0, aqui era 0, 1, 0, e aqui era 3 menos 2, 0, né? sim. Ok. Então, agora a gente tem que a gente está com uma matriz em R3×3. Eu tenho duas colunas que continuam sendo, né, LI, essas duas aqui. E eu quero encontrar agora uma base para o núcleo. Só que agora o núcleo eu sei que ele tem dimensão 1, né? Porque agora não tá mais saindo do R4, tá saindo do R3, o vetor pelo qual eu vou multiplicar o A2. Aí, o que a gente está dizendo é que, tipo, eu quero encontrar uma base para o núcleo. E se a gente voltar nisso daqui, né, que a gente viu, que a gente expandiu esse sistema aqui, na multiplicação por colunas, que a gente tem é o seguinte, eu quero encontrar um certo vetor, quais os conjuntos de vetores, onde eu vou ter que α1 vezes 3, mais α2 vezes 1 menos 1, mais um α3, onde isso multiplica 1, 5. Isso daqui dá 0, né? Aí eu sei que esse vetor aqui, essa terceira coluna, eu sei que ela é 3 vezes a primeira, menos 2 vezes a segunda, certo? Então, eu posso reescrever essa soma aqui desse jeito. Então, eu tenho α1 vezes 1, mais um α2 vezes 1 menos 1, mais o meu α3, 3A1, menos 2A2. Não mudei nada, né? Só reescrevi aqui a minha terceira coluna. Deixa eu escrever isso aqui como para ficar mais fácil. Aí, se a gente rearranjar esse negócio, que a gente pode pensar aqui, né, que vai dar 0?
Para dar 0, aí alfa 1 pode ser igual a 3 e alfa Uhum. 2 igual a 2. Menos 3 e 2. Só que aqui, peraí, menos 2. Só que multiplicado por esse alfa 3 aqui, né? A gente não pode esquecer dele. Então, tem esse alfa 3 aqui. Tem esse alfa 3 aqui. Agora eu acho que eu entendi. É que não tinha ficado explícito, mas agora ficou. É que, na verdade, quando a pessoa faz esse método de reduzir, que é escalonar pra caramba, a gente, na verdade, encontra, tipo assim, os vetores que a gente precisa multiplicar aquela matriz inicial para dar cada resultado de cada coluna. Tipo, quando a gente pega e multiplica somente por 1, aí seria tipo só pegar a primeira coluna. Aí por isso que quando aparece a matriz de identidade, isso vai indicar que aquilo é LI, porque só precisa dela, só ela consegue formar ela. Agora quando aparece mais de 1, significa que é LD, porque vai ser combinação das outras duas, de outras duas ou mais. Uhum. E daí, em particular, a gente encontrou essa combinação que resulta, né, na terceira linha. A gente sabe que é uma combinação ali, que é LD, e em particular a gente encontrou exatamente quais são os escalares, né, que a gente precisa multiplicar o primeiro e o segundo para formar o terceiro. Sim. E aí aqui a gente viu, a gente reescreveu, né, esse terceiro vetor como a forma dele escrita na combinação dos outros. E aí, se a gente, em particular, se a gente tomar qualquer vetor que seja... Então vamos reescrever, né? O que é isso daqui? Isso daqui é A1, vamos escrever em forma matricial. A2, A3, vezes um alfa 3, certo? Tô colocando ele em evidência. 3 menos 2 e 0. Então, deixa eu ver se é isso. É isso que a gente está fazendo? Ah, não, perdão, não é isso não. 1 aqui, né? Aqui eu tenho que colocar 1. Porque esse é o nosso A3, né? A gente não pode esquecer dele. Então, tem uma sutileza aqui, né? Porque aí você pode falar assim, eu vou pegar só esse negócio aqui, né? Não, se a gente voltar ainda, né? No exemplo que a gente estava. A gente encontrou esse terceiro coluna aqui, então o que a gente tem, né? A2, e aí eu encontro uma matriz em bloco que é assim, I0, N0. Certo? Exatamente isso que a gente viu, né? Essa matriz, ela é uma identidade 2 por 2. N vai ser um vetor que são duas linhas por uma coluna, certo? Aí aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1 por 1, né? E aí o que acontece? A gente não vai simplesmente dizer que a nossa base é esse N aqui com 0, porque eu tenho que colocar uma identidade aqui. Nesse caso em particular é que é 1 por 1, né?
Porque o que acontece? Eu tô destrinchando aqui quem é a minha combinação linear, né? Eu encontrei como eu posso escrever, e aí eu quero dizer que isso daqui é igual a zero, né? Então, a gente está multiplicando esses dois vetores LD de acordo com o que está aqui. E não posso esquecer que essa coluna aqui, então, o que eu estou fazendo, né? Cada elemento desse daqui é 3 vezes um elemento do primeiro, menos 2 vezes elemento do segundo, vezes esse negócio. Fez sentido aqui o que está acontecendo? Sim. Então, Quero escrever isso daí de forma. Quero escrever isso daí, essa expressão na forma de matriz. Então, é isso, né? A gente só sai escrevendo essa mesma coisa aqui de forma matricial. E aí, isso daqui é igual a zero para qualquer alfa 3, né? Real. Então, se isso é zero para qualquer alfa 3, eu encontrei o meu kernel de A. Então, vão ser e alfa. Então, vão ser todos os vetores V no meu espaço, que aqui é no R3, tais que então, na verdade, a gente pode reescrever isso, né? Vão ser todas as combinações. Então, vão ser todos os V's que eu posso escrever como um alfa vezes 3 menos 2, 1. E alfa é um número real. Na verdade, eu não preciso disso daqui, né? Posso só escrever assim. Mas ficou claro, acho que a ideia aqui, por que eu coloquei esse 1? Sim. Porque tá utilizando somente um alfa 3. Tipo, ali tá alfa 3 vezes 3 a 1. Aí menos Porque... alfa. Hã? Não, pode continuar. Aí menos alfa 3 vezes 2 a 2. Aí mais alfa 3 e a expressão que equivale a 3, que é 3 a 1 menos 2 a 2. Aí, tipo, tá 3 vezes alfa 3. Aí, quando for multiplicar. Aqui fica claro para o caso onde a gente... Porque, por exemplo, aqui, esse foi um exemplo onde a gente tinha uma coluna LT. Mas se a gente voltar no exemplo que a gente estava inicialmente, a gente tem duas colunas que são LD. Então, aqui, como é que a gente vai fazer nesse caso em particular? Aí só iria adicionar, né? Tipo, A4 seria, considerando que A4 é a coluna 4, seria igual a 1 a 1 menos 2 a 2. Só que para isso continuar, teria que adicionar mais 1 a 1. Aí ficaria. Antes estava 3 a 1.
Então ficaria 4A1, 4 alfa 3A1. E iria adicionar também o menos 2. Aí vai ficar menos 4 alfa 2, que é alfa 3, A2. Eu acho que eu me perdi no seu comentário. Pera, deixa eu só colocar o computador para carregar, só um segundo. Certo. Tá, voltei. É que quando a gente tá fazendo isso, a gente. Deixa eu ver. Digamos que a 4 seja a linha 4 da matriz original, que é menos 1, 3, menos 1. Uhum. Pela matriz reduzida, que é quando escalona, a gente vai ter que a 4 é uma combinação linear de uma vezes a primeira linha, menos 2 vezes a primeira coluna, menos 2 vezes a segunda coluna. Uhum. Então eu iria adicionar de forma análoga que a gente fez com a coluna 3. E aí agora o nosso kernel ele poderia ser ele também tem combinações que são da primeira dessa terceira coluna com a quarta coluna, né? Porque qualquer Sim. combinação que seja múltiplo dessa, né? Qualquer combinação que seja múltiplo desse 3 menos 2, 1. E aí, no outro caso, 1 menos 2 e 1 também, né? Então, se a gente Sim. fizer uma combinação desse segundo em particular, que respeita isso, né? Que seja alguma coisa, algum múltiplo de menos, algum múltiplo de 1 vezes a primeira coluna, menos 2 vezes a segunda coluna. Tá, eu acho que é isso. E aí, fechou, né, isso daqui. Sim. E daí, se a gente for, em particular, se a gente for escrever, se a gente voltar para o A inicial, então aqui, voltando. Onde eu tinha, deixa eu ver se ainda tá copiado aqui. Então, agora quem é o kernel de A aqui? Aí vai ser o
voltar lá, que era o 3 menos 2, 1. Então, vão ser combinações desse daqui com combinações do outro. Vamos voltar lá aqui, que era a forma reduzida, era 1 menos 2. Com combinações aqui de 1 menos 2 e 1. E aí, onde alfa 1 e alfa 2 são quaisquer reais. Tudo bem aqui? Sim. Tá. Alguma dúvida, João? E Lorenzo, que estão aí? Não. Só acompanhando. Mas você tem alguma dúvida sobre outras coisas, sei lá, alguma questão da lista? Não. Eu só vou ver mais sobre o ref. Mas eu vou ver no YouTube depois. Sobre o quê, perdão? O ref. Precision Real Action Form. Ah, tá, tudo bem. Tá, então a gente pode voltar. Não Isso. precisa, eu vou ver depois. Não? Né? Tá. Eu vou anotar as coisas. Ah, tá, peraí, tem só uma correção aqui, porque ele sai do R4, né? Então não pode ser. Ele é assim. Então, é aqui porque é uma combinação, o terceiro vetor, né? A gente tá fazendo em relação à terceira coluna, que é essa combinação aqui dos dois primeiros, e aí a quarta coluna é essa combinação aqui. Porque era isso, né? A gente tinha A, era 3 por 4, então ela sai, A sai do R4. E retorna um vetor no R3. Então é isso, né? Esses daqui são os vetores que eu vou fazer, vou multiplicar igual a V, isso dá 0. E esse 0 tem 3 entradas, né? Então, só pra que eu falei uma abobrinha antes. Tudo bem aqui? Sim. Às vezes isso é um pouco confuso, a coisa da dimensão, a gente precisa ficar de olho. Porque se é quadrado, então é tudo, né? Tudo tá saindo de um mesmo R3 indo pro R3, só que aqui não, né? Tá, e aí no caso geral, a gente vai... A nossa base vai ser aquele N, e aí aqui vai ter uma matriz identidade, né? Se a gente escrever os vetores da base em formato como uma matriz, né? Onde cada coluna é um vetor dessa base. Então, isso daqui a gente não pode esquecer. Tá. Era isso aqui. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar.
Vocês têm alguma dúvida de alguma lista em especial? Algo do tipo? Dúvidas? Pera, tem aqui um comentário. Ah, ok. Sobre aquela parte de equivalências, por exemplo. O que vocês acharam? Isso tá em que parte? Na lista 3, a questão 2. Eu acho mais ou menos, é porque é mais chato de provar e também tem que ser mais organizado. Uhum. Errei muito, né? Essa lista porque não fui organizado e também porque, tipo, eu não provei. Então, talvez a gente possa relembrar alguns fatos aqui. Lembrando algumas coisas. Então, por exemplo, que a gente tinha lá na questão 3, que a gente viu algumas coisas sobre o número de soluções, né? Então, o número de soluções. E daí, como isso se relaciona com, por exemplo, kernel de A. Então, eu tenho um sistema, AX igual a B, tem uma matriz A que vai de N em M. Então, por exemplo, se eu disser que a solução é única, ou melhor, se eu disser que a solução não é única, e ela existe, né? A solução existe, a solução não é única e existe. Ou o contrário, né? Ela existe, não é única. O que a gente pode dizer, por exemplo, do núcleo de A? Dado A aqui nesse sistema em particular. Não tem nenhuma informação sobre MM, não? Não tem. Próxima pergunta. Só tô dizendo que a solução tem uma solução e ela existe, mas não é única. Então, Se ela não é única, significa que é LD, né? As colunas. Uhum. Se é LD, significa que vai ter algum. Peraí. Okay. Tem uma coisa, né? Você perguntou sobre MN, que eu posso ter M maior que N, ou N maior ou menor que N, ou posso ter M igual a N, mas eu tenho uma coluna que é LD.
Porque o que acontece, né? Se, por exemplo, a gente pode ter, sei lá, uma matriz que ela tem 2 colunas e 3 linhas, né? Então, ela A, B, C, D e F. Então, vamos supor, pode ser que eu não tenha coluna LD, então eu tenho 2 colunas que são LI, eu vou ter 2 linhas que são LI, né? Necessariamente a terceira linha é linearmente independente em relação às outras 2. Mas o que acontece, né? O número de linhas e colunas LI é a mesma, mas aqui eu tenho 0 colunas LD e 1 linha LD. Então, eu não tenho informação, né, de que existe necessariamente uma coluna ou linhas LD. O que eu sei é assim, se a solução existe, B pertence à imagem de A. Isso eu sei. Né? Porque vai ter algum X que me leva a... que quando eu aplico a matriz A em X, ela me retorna B. Só que o que acontece? Se essa solução não é única, necessariamente o kernel de A é diferente de 0. A gente pode falar isso? Isso porque quando a gente fizer a fórmula reduzida da matriz, a parte que é LD, a parte que não é a matriz de identidade, vai indicar a parte que leva no kernel, né? Tá. Tipo, Talvez seja melhor a gente pensar... Faça mais sentido a gente pensar com os tamanhos dos N's, né? Então, deixa eu apagar isso daqui. Porque o naquele que exemplo acontece? que tinha feito, as 2 primeiras linhas, que as 2 primeiras colunas indicavam que as 2 primeiras colunas são LI, porque era a base canônica. Mas a terceira e a quarta indicava que era LD. Aí, tipo, o kernel vai ser formado por aquela base, que seria a terceira e a quarta linha, terceira e a quarta coluna da matriz reduzida. Porque aqui o que acontece? Isso daqui é igual a 2. Peraí, você pode repetir, Lucas? Qual parte? Tudo? Perdão, eu falei seu nome errado. Qual parte? A última coisa que você falou, você tinha comentado de um exemplo. Ah, tá. É que, como eu tinha feito, a forma reduzida daquela matriz, que era 3 por 4, 3 por 4. A gente tinha as 2 primeiras colunas sendo LI, porque elas são a base canônica. E as 2 últimas colunas são LD. E aquele resultado que a gente encontra na base canônica seria o kernel. Porque ali é a fórmula, digamos assim, da combinação linear para chegar naquela coluna. Aqui tem uma coisa. Se M é maior do que... Então, isso que você falou, de fato, né? A gente chega naquele N que a gente pode modificar ele para encontrar a nossa base. Só que aqui, se a gente for na forma... Se eu tô dizendo que essas 2 são LI, quando eu for fazer a minha forma reduzida, eu vou encontrar uma coisa assim, I0.
Então, isso daqui vai ser, isso daqui, né, vai ser 2, isso daqui vai ser 0. Então, a solução, se tem uma solução, a solução vai ser única. Então, nesse caso aqui, a solução é única. Fez sentido aqui esse exemplo? Fez. Aí, se a gente for pensar, é porque eu tava pensando na minha cabeça numa coisa um pouco mais genérica, mas acho que talvez a gente não pode fazer isso. Aí, se a gente tiver n maior que m, aí a gente volta para o exemplo, né, que é justamente o que você falou. O exemplo de A. E aí, naquele caso, a solução não é única. Porque o que acontece, né? Necessariamente, então vamos supor que no melhor dos casos, todo mundo, a matriz tem posto M, então todas as linhas são ali, mas ainda assim vai ser menor do que N, então a dimensão da imagem vai ser M, e eu vou ter uma diferença aqui, né, entre N menos M, que é maior do que 0. E aí o que acontece? Se eu tenho uma solução para o sistema, qual é a jogada, né, que eu posso fazer? Eu posso vir pegar uma solução. Então, né, eu tenho um certo V1, que é solução, onde eu vou ter V1 igual a B, e aí a jogada que eu faço, eu pego um V2, onde é o meu V1 mais um U, onde U está dentro do kernel da matriz A, então o que acontece? AU é igual a 0, e daí quando eu aplicar essa matriz A em V2, eu sei que eu posso fazer a distributiva, né, aqui com essa multiplicação de matriz por vetor, então isso é AV1 A vezes U. Isso daqui eu sei que é B, porque a gente já partiu desse fato, né, de que o V1 era uma solução. Isso daqui é igual a 0. Então, isso daqui tudo é igual a B. E V2 é a solução também. Né? Então, o que acontece? Necessariamente, eu vou ter que essas duas soluções são diferentes, né? Porque eu estou supondo que o kernel tem dimensão maior do que 0, né? Então, eu consigo pegar uma coisa aqui que não é um vetor nulo. Então, aqui uma forma, né, de mostrar essa relação entre núcleo de uma matriz, imagem, número de soluções. Na questão 3, tinha algumas coisas, na lista 3 tinha algumas coisas sobre isso, sobre, né, os tamanhos das matrizes e o número de soluções, e aí teve várias pessoas que argumentaram, tipo assim, a solução não é única, ou é única porque tem variáveis livres e tudo mais, mas aí a pergunta que eu fiz, né, que eu fiz um comentário para algumas pessoas, pensando no seguinte, como é que a gente mostra isso usando os argumentos que a gente viu, né, usando essas ideias que a gente viu de kernel, imagem e tudo mais. Eu acho que a gente pode parar, talvez, por aqui a gravação, porque, enfim, senão vai ficar super longa.
quem estiver assistindo pelo YouTube, até mais, boa prova.